Cumprimentamos irmãos e amigos do nosso Facebook e da nossa web rádio Atalaia.com. Com muita satisfação estamos aqui do outro lado, falando para você da palavra do Senhor nosso Deus, da maneira como ela é. No livro de Gênesis, agora, capítulo de número 3 e versículo de número 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Eu, porque estava nu, tive medo e me escondi. Estamos comentando sobre o fato de Adão ter pecado e Deus procurar Adão no jardim e Deus perguntar para Adão: onde está? Foi a pergunta de Deus: onde tu estás? Foi a pergunta que terminamos retoricamente o programa de ontem perguntando: onde tu estás? E em seguida vem a resposta: tive medo. Ouvi a tua voz. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é para que o homem se esconda. Não é para que o homem fuja. É para que o homem se esqueça de Deus. A voz de Deus sempre ela é remedial. A voz de Deus sempre é sanadora. A voz de Deus sempre é profunda. E ela não é ambígua, ela é direta. Ela não tem 2, 3 significados, 2, 3 profundidades. É uma só. E ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. O medo continua sendo um dos piores problemas para o homem. O medo impede o homem da conquista. O homem impede o homem da vitória. O homem impede o homem de realizar seus sonhos, de ir em busca daquilo que ele quer. O medo impede o homem de vencer. A maior parte das pessoas não consegue ir para frente. Elas têm medo do amanhã. Elas têm medo do que as outras pessoas podem dizer. Elas têm medo do que as outras pessoas podem pensar. Elas têm medo que não dê certo, coisa que elas não fizeram, mas já têm medo. Então o medo precede muitas realizações e frustra muitos sonhos. O medo não é somente um mal psicológico. Aqui está mostrando um mal espiritual. O medo não é somente um mal intrínseco. Ele passa a ser real. Ele passa a ser uma barreira. Ele passa a ser um obstáculo. Não vou montar um comércio porque tenho medo que não dê certo. Não vou me relacionar com alguém que tem medo que dê errado. Eu não vou fazer aquilo que eu pensei, que eu planejei, que eu tenho medo que agora venha a crise e vai dar alguma coisa. Afasta o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. É o que Deus fez. Deus lançou fora o medo. Deus veio aqui para banir o medo da consciência do homem. Deus se aproxima agora de Adão, para mostrar para Adão que a vida de Adão agora ia ter um novo começo, ia ter uma nova saída. O medo aqui foi capaz de inibir o Adão atrás de alguma árvore, atrás de algum objeto. Tive medo e me escondi. O texto não diz que foi atrás de uma árvore, ou atrás de uma pequena montanha. Aqui há um esconderijo literal, mas também me refiro a um esconderijo psicológico. Eu me refiro a um esconderijo espiritual, que nós temos coragem de aparecer em grandes grupos sociais. Temos coragem de nos apresentarmos diante de grandes convenções. Temos coragem de nos apresentarmos diante de algumas reuniões importantes, célebres, algumas solenidades. A maior parte nós temos medo de nos apresentar diante de Deus. Nos escondemos dentro de nós mesmos. Nos escondemos dentro de nossos princípios. Nos escondemos na nossa religião. Nos escondemos nas nossas filosofias. Porque não temos coragem de apresentarmos diante de Deus. Até hoje esse medo continua ocultando a nossa vida diante de Deus por vários e vários anos. Este medo não era somente um medo simbólico, um medo real, mas um medo contagiante. Porque as pessoas mostram coragem
de se esconder. Elas mostram coragem de fugir de Deus. Elas mostram coragem de se apresentar para os amigos nas palestras. As pessoas mostram coragem de se expor, às vezes das formas mais ridículas possíveis. Mas quando é para se apresentar diante de Deus, aparece um medo intrínseco. Aparece um medo disfarçado de bondade, de piedade e até mesmo de reverência. Mas é o medo que seja manifesto o erro praticado. Mas Deus não quer se fazer presente para revelar o que você errou. Ele quer se fazer presente para restaurar a tua fé, banir o medo e te dar um escape. O objetivo de Deus jamais foi banir com o homem, sempre restaurar. Esse medo, às vezes, pode ser hipotético. Na verdade, esse medo de Adão aqui foi um medo hipotético, porque Deus foi atrás dele e mostrou que não tinha razões de ele temer. Não tinha razões nenhuma dele se esconder. Era uma hipótese, e eu posso dizer um pouquinho equivocada de Adão, porque ele disse: tive medo e me escondi. Que triste. O resumo de todo o conhecimento de Adão, que ele buscou na árvore do conhecimento do bem e do mal, resumiu-se a isso: medo e esconder-se. Tive medo, me escondi. E depois diz assim: eu preciso, meu amigo, soberano e eterno Deus, uma oportunidade de sair de dentro de mim, sair de dentro do meu casulo, sair de dentro da minha concha, sair de dentro da minha caverna, sair do meu infraego, deixar sublimar e realmente me fazer presente diante do Senhor. É isso que Deus quer de você. Olha, não tem como esconder de Deus nossas fraquezas. Não tem como esconder de Deus os nossos erros. Vamos um pouquinho mais além teologicamente. Não tem como esconder nossos pecados. Esse é o termo mais propício para o homem. Não existe. Mas a cada pecado praticado, existe uma solução chamada Jesus Cristo. A cada pecado praticado existe um Deus procurando você para você consertar e para você ter uma nova oportunidade. Não é motivo de se esconder, não é motivo de sair da casa de Deus, não é motivo de abandonar os caminhos do Senhor, é motivo de sair da presença dele. Porque claro que o homem peca, ele sente-se fraco. Cada homem que peca, ele se sente constrangido e perde as forças espirituais, morre espiritualmente. Mas Deus quer te levantar, Deus quer te sustentar, Deus quer te levantar, te fazer uma pessoa vitoriosa e te dar uma saída. É este o trabalho de Deus, esse é o plano de Deus. Jamais te ver você um derrotado. Deus não queria ver o melhor ser que ele fez derrotado. Deus não quer ver um amigo dele no sofrimento. Deus quer dar sempre uma segunda chance. Deus quer dar sempre uma segunda oportunidade. O Espírito Santo me comove agora, me toca agora, porque eu estou falando por pessoas que realmente eu não conheço, eu não sei o que estão enfrentando na vida e por que estão se escondendo. Eu quero deixar claro para você que não existe motivo de você se esconder. Não existe motivo de você se afastar de Deus, a se esconder atrás de uma capa de religião, uma capa das suas razões. Não existe motivo de você se esconder atrás da capa das tuas filosofias, da certeza que você teve que foi por causa de fulano ou por causa de ciclano. Deus está interessado em te dar uma oportunidade. Deus está interessado em te levantar, Deus está interessado em te dar uma chance. Ele está atrás de você.
Deus não quer que você viva no esconderijo do pecado ou no esconderijo de um cobertor, de um quarto escuro, sem querer conversar com ninguém, sem querer falar com ninguém. Existem sim problemas na vida, existem. Não existe uma vida 100% sem problema. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo aqui na Terra, ele teve 3 anos e meio de ministério, de perseguições, de lutas, e o fim foi trágico. Foi uma morte horrenda na cruz do Calvário, o próprio Filho de Deus. Deus o que ressuscitou no 3º dia. Porque a vida apresenta problemas alhures, espinhos e cargos. Mas não é toda a vida de sofrimento. Deus quer dar um escape. Assim como Deus ressuscitou a Jesus para mostrar o poder dele. Assim como Deus deu uma oportunidade para Adão aparecer de novo, Deus está te dando uma oportunidade. A vida não cessa por causa de um problema. A vida não cessa por causa de que o sonho não foi realizado. Não adianta você entrar em depressão. Não adianta você se esconder atrás da caixa de remédio de uma doença e dizer que não vai vencer. Saia desse lugar, levanta a tua cabeça, te anima. Deus está à tua procura. Deus não quer que você viva no esconderijo, seja lá qual for o esconderijo. Vamos usar esse esconderijo aqui como uma metáfora. Vamos usar esse esconderijo aqui como um símbolo. Seja lá o que for que você está se escondendo. Não estou dizendo que seja somente do pecado. Não posso dizer que está se escondendo por causa da fraqueza, do insucesso que você teve, de uma separação que você não queria. Está se escondendo por causa de um divórcio que você não queria, do desemprego que você não queria. E está se escondendo, achando que nada na tua vida tem saída, que nada na tua vida vai para frente. Quem sabe você está se escondendo atrás de uma doença. Eu estou aqui encerrado num quarto, eu estou aqui dentro da minha casa, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, eu não quero ouvir nem Deus. Porque quando ouvi a voz de Deus foi se esconder. Apertaram a minha campainha, vou me esconder, eu não quero conversar com ninguém. Eu não tenho um dia bom, por isso eu não quero escutar ninguém. E não é isso que Deus quer. Sai do teu esconderijo. Deus está atrás de você. Deus está mandando pessoas para te ajudarem, para conversarem com você, para te levantar, desculpa assim o termo um pouquinho comum, um pouquinho popular. Deus não quer você aí no teu silêncio. Não vá se esconder. Não. Abre teu coração. Se tem que chorar, chore. Se tem que conversar com alguém, fale. Mas não fica no esconderijo. Deus quer falar contigo. Deus envia pessoas para conversar contigo. Não te fecha. Não te isola. Esse é o termo mais comum que eu, infelizmente, eu estou usando para você. Não te isola. Não te fecha. Te abre. Seja feliz. Deus não quer você assim. Ele está à tua procura e Ele sabe que não é a vida que Ele planejou para você. E que nesta tarde eu te digo, Senhor, que o homem se alienou de Deus. Mas Deus foi à procura dele para mostrar um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus quer te reatar com Deus. Jesus quer te trazer a felicidade e a paz. Jesus quer te abençoar. Que nesta tarde Jesus seja o teu alvo. Começa a olhar o que Cristo fez por ti. Não existem motivos grandes demais que você não possa vencer. Não existe um problema sem solução. Pensa assim. O pior problema foi esse do pecado, que alienou o homem de Deus. Mas Deus tem uma solução. Deus tem uma solução para ti. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.